Fala galera, beleza? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fel. E aconteceu, não exatamente o que eu queria, obviamente, mas possamos dizer, o ponto focal aqui para que a gente tirasse toda essa balbúrdia, essa algazarra em cima de um suposto campeonato manchado, que é a vitória do Flamengo por 3-2 em cima do Palmeiras. Foi um jogo que foi resolvido no primeiro tempo. Boa parte do jogo ficou 3-1 e novamente foi um bom jogo. O Palmeiras não jogou mal, longe disso, jogou bem. Só não teve, possamos dizer assim, eu não diria sorte, mas eu acho que capacidade, não teve qualidade suficiente para poder finalizar da melhor forma, para poder criar mais gols. Mas novamente, foi um time que jogou bem, jogou para frente, não se omitiu em nenhum momento. O Flamengo até abriu mão de sim, pelo menos da forma, que o Flamengo geralmente é um time que joga de uma forma mais incisiva, que joga de uma forma mais, podemos dizer, mais agressiva. No caso aqui eles mudaram de certa forma um pouco a forma deles de jogar e foram de uma forma assim um pouco mais reativa e deu certo, cara. O importante é ganhar, igual eu falo, entendeu? Não adianta você jogar bem se você vai perder o jogo. Ah, mas o espetáculo, gente, espetáculo, jogo bonito, na maioria das vezes não é garantia de vitória. Não é garantia de vitória. O importante é vencer. Olha o Atlético de Madrid, num país onde você compete contra Real Madrid e Barcelona. Você conseguir vencer campeonatos e ser extremamente competitivo, meter 5-2 em Real Madrid, assim, não sendo o Barcelona, é para poucos, entendeu? Então, o que o Atlético de Madrid, mesmo sendo um time assim, muita gente chama de que joga feio, retranqueiro, coisa do tipo, eles ganham jogos, eles ganham campeonatos, eles competem muito bem, eliminam o Bayern de Munique, eliminam o Juventus, eliminam uma porrada de time que em teoria jogam melhor, que em teoria tem uma filosofia de jogo mais de maior qualidade, assim, de mais espetáculo, entendeu? Os gols foram do Pedro, foram no caso do Arrascaeta bem no comecinho do jogo, foi aos 10 minutos. Depois o Vitor Roque, porra, eu fiquei feliz pra caralho quando eu recebi essa notificação, porque eu infelizmente não consegui assistir o jogo. Ah, mas foi domingo, 4 horas da tarde. Relevem, gente, por favor, me perdoem. E depois aí o Flamengo meio que mata o jogo com muitas aspas, né? Que aí vem o pênalti em cima do Pedro, feito pelo Bruno Fux, que fez uma partida horrorosa. Nossa, teve uma atuação assim digna de. Ai, cara, digna de várzea, entendeu? Eu acho que até um traje fazer essa comparação com os jogadores da várzea, porque eles não têm o investimento, não tem como treinar, não treinam da mesma forma, não tem o investimento, não tem nada perto do que acesso do que o Bruno Fux tem, entendeu? Então, foda, tá ligado? Aí o Palmeiras tenta alguma coisa, dá uns chutes, joga até bem, tem, se eu não me engano, o Palmeiras deixa eu ver, se eu não me engano, o Palmeiras fica mais com. O Palmeiras tem a posse de bola, ganha na posse de bola, o que no final do jogo não adianta caralho algum, mas o Palmeiras fica com maior posse de bola. Eu tô aqui pelo SofaScore, que é o que eu uso, se eu não me engano, deixa eu ver quem vencerá. Isso aí, foda-se, tá ligado? Estatísticas aqui, ó. Em grandes chances, o Flamengo criou 3 gols. Muita gente veio falar, muitas pessoas vieram colocar essa derrota de certa forma na conta do Carlos Miguel, que o Carlos Miguel não fez nenhuma defesa, basicamente. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Carlos Miguel não tem culpa. Todos os gols que ele sofreu, ele não teve nenhuma culpa. Na realidade, se a gente for culpar alguém, o que eu acho extremamente errado, de certa forma, é o Bruno Fux. Entendeu? O Bruno Fux, ele entregou um absurdo, cara. Ele, se ele fosse trabalhar no iFood, meu amigo, ele faria no mínimo ali uns 300, 400 reais por dia, porque o que ele entregou, o que ele fez de pataquada nesse jogo foi absurdo, entendeu? Aqui, basicamente,
posse de bola foi quase a mesma coisa, o Palmeiras teve uma leve vantagem ali. Se a gente for encarar aquela média de erro, né? Margem de erro basicamente 50-50. Então, a gente não tem muito aí. Foram 20 finalizações do Palmeiras. Esse número aí é interessante porque o Palmeiras finalizou muito, mas finalizou mal, não na direção necessariamente do gol. E o Flamengo finalizou 8 e fez 3 gols. Defesa do goleiro, foram 7 defesas do goleiro do Flamengo contra uma do Palmeiras, no caso do Carlos Miguel. Então isso já mostra bastante que o Rossi ele foi, de certa forma, bastante acionado. Mas e a defesa do goleiro vai entrar nessa, pelo menos até onde eu sei, vai entrar nessa contagem, o goleiro encaixar aquelas defesas mínimas, não necessariamente grandes chances, entendeu? Como que já dito, grandes chances que acabaram não se caracterizando em gol, entendeu? E é isso, tá ligado? Defesa do goleiro, escanteio, porra, foi esse aqui, o escanteio que a gente já mostra. O Palmeiras teve 8 escanteios, entendeu? Faltas foram parelhas ali, passos trocados, aquela leve vantagem do Palmeiras devido àquela margem um pouquinho maior da questão da posse de bola, desarmes e faltas, tiros diretos, cartões. O Flamengo recebeu mais cartões do que o Palmeiras, e cartões vermelhos o Palmeiras teve o Piquerez expulso, né? Foi o Piquerez, isso mesmo. Bem no finalzinho do jogo, calor de momento, Gustavo Gomes foi fazer um gol ali aos 94, entendeu? Então, tipo assim, é mais pra falar, a gente tentou fazer alguma coisa do que realmente pra mudar de fato algo no jogo, tá ligado? E é isso, gente. Ainda o Palmeiras é líder do campeonato devido a ele ter uma vitória a mais. E ele tem um jogo a menos, que no caso é contra o Santos, que vai ser, se eu não me engano, agora semana que vem, acho que no sábado ou no domingo, eu não lembro exatamente, porque o Palmeiras joga contra a LDU, agora na Libertadores, essa semana, acho que quarta-feira. Deixa eu até conferir aqui. O Palmeiras vai jogar contra a LDU, não vai? Deixa eu ver. Vai jogar LDU dia 23. Ou seja, quinta-feira. Vai jogar quinta-feira contra a LDU. E depois vai pegar, na realidade, o Cruzeiro. Que aí é um jogo muito importante. Porque o Cruzeiro é um time que também compete na parte de cima. O Palmeiras, tomara que vença, obviamente. Mas vencendo o Cruzeiro, o Flamengo vai pegar o... Deixa eu ver aqui. Aqui o Flamengo pega o Racing na quarta e pega o Fortaleza. Ou seja, em teoria o Flamengo vai ter um confronto mais fácil, né? Se bem que a gente tá falando de Brasileirão, então não dá pra esperar tanta coisa. Mas é isso, cara. E por que eu tô trazendo esse vídeo aqui? É simplesmente pra falar sobre algumas inconsistências possamos dizer, algumas inconsistências, principalmente da torcida do Flamengo, o quão hipócrita ela é e o quão, tipo assim, elas fazem um discurso todo daquela coisa do no grito não, de que o jogo tem que ser jogado, e sim, foi um bom jogo. E eu não acho que o Palmeiras, tipo assim, o Palmeiras tenha perdido este jogo devido a uma interferência externa e que foi o principal fator que fez o Palmeiras perder o jogo, porque novamente o Palmeiras chutou bastante, teve algumas chances e tal, mas não como é que eu posso dizer, eu acho que não foi isso o principal fator que fez o Palmeiras não vencer, não sair com essa vitória. Eu acho que o placar justo, por tudo que eu vi, se é que existe placar, não existe placar justo no futebol, porque a gente já viu isso muitas vezes acontecer, de um time massacrar o outro em questão de números brutos, mas no final acabar saindo derrotado. Mas se o futebol fosse justo, aquela velha falácia, no mínimo seria um empate, entendeu? Mas a gente não pode tirar o mérito do Flamengo de forma alguma. O Flamengo venceu o jogo e agora encosta de vez no Palmeiras, e é basicamente isso, tá ligado? E só que eu separei algumas coisas aqui, por exemplo,
isso aqui. O Marcelo Beckler, ele comentou, né? Pra mim esse lance tá no limite pro empurro e ser suficiente para se derrubar. Diversas pessoas mais graduadas, pessoas mais experientes nessa área, afirmaram que sim foi pênalti, que o empurrão, que caralho, você olha essa imagem aqui, olha aqui, ó, o Jorginho com as duas mãos, com o movimento todo de empurrar o Gustavo Gomes, se isso aí não for pênalti, puta que pariu. Só que a grande questão é a seguinte, a gente tá falando do Palmeiras, o Palmeiras que foi massacrado de uma forma assim desleal essas últimas 2 semanas, desde aquele jogo contra o São Paulo, aquele escorregão do Alan e ter toda aquela coisa, foi sem querer. Porra, galera, mas ver vagabundo falar que isso aqui foi sem querer, ou de certa forma ironizando isso aí, pô, mano, aí é de uma sacanagem absurda, cara. É de um nível de falta de critério, de uma falta de verdade, de uma hipocrisia assim que arde meus olhos, tá ligado? Por exemplo, e a gente já vê aqui o nível da torcida, pelo menos essa torcida assim, a massa, tá ligado? Eu não tô falando nem sequer daquelas páginas aquelas páginas que fizeram aquele vídeo horroroso, aquele vídeo vergonhoso que eu mostrei no último vídeo. Tipo aqui, ó, foi sem querer, não é pênalti. Fazendo referência novamente àquele pênalti do Alan, que o árbitro de vídeo afirmou que, por ter sido sem querer, ou seja, uma ação involuntária, o Alan não seria pênalti. Mas, gente, pelo amor de Deus, gente, você não precisa ser esperto pra ver que isso aqui não foi sem querer. Você meter as duas mãos nas costas, o Jorginho fazer esse movimento aqui com as duas mãos nas costas do Gustavo Gomes, enquanto o Gustavo Gomes pula pra cabecear, porra, isso tira total o equilíbrio do cara. Pênalti, entendeu? E novamente, cara, em que momento algum torcedor do Palmeiras, algum torcedor sério do Palmeiras, disse que aquele bagulho do Alan não foi pênalti? Foi pênalti. Todo mundo já admitiu isso, todo mundo já falou que foi pênalti. Mas ainda tem gente que adota essa narrativa de que o Palmeiras negou que aquilo foi pênalti, ou que o Palmeiras de alguma forma se vangloriou daquilo não ter sido pênalti. Em momento algum, cara, eu não conheço nenhum torcedor do Palmeiras que tenha falado que aquilo não foi pênalti. Então, essa desculpa que foi sem querer, não é pênalti. Pô, mano, pelo amor de Deus, cara. Qualquer roubo contra o Palmeiras é reembolso. Tá vendo que a torcida em si, e eu acho que É uma frase irônica e popular entre torcedores rivais do Palmeiras, sugerindo que qualquer erro de arbitragem contra o time é uma compensação. Pô, até o Google começou a falar. Tipo assim, a gente já vê essa questão de que eles não querem de fato uma arbitragem melhor, uma arbitragem que não prejudique ninguém. Eles só querem uma arbitragem que não prejudique o time deles. Mas se por acaso prejudicar o meu rival, ainda mais se for num jogo direto, meu Deus do céu, beleza, para mim tá perfeito, entendeu? Então é isso, cara, é uma hipocrisia danada. Eles não querem de fato, a maioria das torcidas, isso inclui tanto de Flamengo, Palmeiras também, Corinthians e outros clubes aí, eu tô citando assim nomes aleatórios, mas principalmente Palmeiras e Flamengo, eles não querem de fato uma arbitragem melhor, eles só querem uma arbitragem que não prejudique o time deles. Eles não estão ligando para a qualidade da arbitragem de fato, eles só querem que eles não sejam prejudicados, mas se os seus adversários forem prejudicados, eles simplesmente não ligam. Por exemplo, a gente não teve toda essa comoção quando o Grêmio foi prejudicado em diversas rodadas, ou quando, sei lá, tá ligado? Ou quando aconteceu aquele jogo do primeiro turno, onde teve aquele pênalti mandrake pra caralho do Arrascaeta lá, que acaba abrindo o placar e o Flamengo venha vencer o jogo. Não tô falando que o Flamengo não mereceu vencer o jogo, mas vocês me entenderam, entendeu? Então é uma comoção seletiva, é uma indignação seletiva, tá ligado? A maioria dos torcedores, as grandes massas, de fato, não estão nem aí. Eles só querem ver o time deles vencer a qualquer custo, não importa se estão prejudicando uma outra instituição, entendeu? E isso novamente englobando Palmeiras e Flamengo, e eu acho que a grande maioria das torcidas, entendeu? E se chega alguém sensato,
Não tô falando que é meu caso, entendeu? Mas se chega algum torcedor sensato ou alguma pessoa que tente argumentar dessa forma, ele vai ser ridicularizado, entendeu? Vai ser ridicularizado de todas as formas. Mas é isso, cara. Quer ver? No Mundial houve um lance igual esse do Jorginho. O Gustavo Gomes, um jogador do Bayern, empurrou o Pulgar. O juiz nem deu falta e o lance originou o gol do Bayern. Lance normal. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Tá vendo? Tá vendo? As pessoas vão... Peraí. Pelo amor de Deus, gente. Você é louco. Não tem como medir essa força. O jogador não disputa a bola. Vai com as mãos nas costas do adversário, que está no ar. Qualquer toque tira o equilíbrio. Se fosse corpo com corpo, ok, mas é mão nas costas. Não deveria nem ter discussão. Observação software que foi roubado pelo Palmeiras. Mas o certo é o certo. O Palmeiras não roubou ninguém, caralho. Foi a porra da arbitragem merda da CBF, as escalações merdas, a falta de profissionalização dos árbitros da CBF que estão proporcionando esse tipo de lance. Não é o Palmeiras, não é igual muita gente afirma que a Leila comprando a arbitragem ou que a Leila é amiga do Samir Chaud. Pelo amor de Deus, gente. Nossa senhora, cara. Eles estão conspirando um bagulho tipo Cautiopoli, tá ligado? Que não faz o menor sentido. Não tem nenhum clube de fato ligado a isso, entendeu? Não tem nenhum clube culpado, de certa forma, dessa incapacidade da CBF. É inteiramente culpa da CBF e dos árbitros incapazes, entendeu? Não tem um clube culpado nessa história. Mais um que foi roubado. Torço pro São Paulo que foi assaltado e acho que foi pênalti, entendeu? Porra. Porque ninguém tá falando do empurrão que o Gustavo Gomes deu na Arrascaeta na frente do juiz antes do lance? Porque o Arrascaeta tomou um empurrão do próprio Gustavo Gomes antes do lance do possível pênalti. Se não foi falta no Arrascaeta, então não foi pênalti no Gustavo Gomes. O juiz manteve o mesmo critério que... Ou seja, na cabeça desse ser humano aqui é se ele errou uma vez e ele, por exemplo, se ele errou uma vez e ele continua errando, quer dizer que ele cometeu, quer dizer que ele tem um critério. Porra, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Em nenhum momento o Jorginho visa a bola. Quer ver? Foi sem querer, pô. Tá entendendo isso aí, cara? Eles vão usar dessa questão do sem querer, sendo que o Alan não tem culpa disso, o Palmeiras não tem culpa disso, o Abel não tem culpa disso, apesar do Abel, pelo amor de Deus, Abel, Jesus amado. Mas eles vão continuar usando isso aí como se fosse o Palmeiras que tivesse proporcionado isso, como se fosse culpa do Palmeiras e não culpa da arbitragem, entendeu? Ah lá, sem querer não é falta, igualzinho no pênalti do São Paulo. Meu Deus do céu, cara, uma coisa não afeta a outra, entendeu, cara? Entendeu? Não é porque eu matei uma pessoa e não fui condenado que se você matar uma pessoa e for condenado, automaticamente e você matar uma pessoa, automaticamente você não será condenado, não deixa de ser crime. Meu Deus, mano, não faz sentido. Deixa eu até reformular aqui que eu acho que eu gaguejei pra caralho. Não é porque eu matei uma pessoa e não fui condenado que automaticamente se você matar uma pessoa, você não será condenado, entendeu? Continua sendo crime. Eu apenas fui beneficiado, entendeu? E não foi por culpa minha, não porque eu queria ser beneficiado, mas porque quem de fato me julgou ou coisa do tipo acabou não tendo essa capacidade de me prender, entendeu? Então não faz sentido esse argumento, tá ligado? Ninguém fala do lance que não deixaram o Danilo. Pelo amor de Deus, gente. Tá de sacanagem, né? Foi o próprio médico Zé que... Pô, é isso que me indigna, cara. Os caras enrolam, porque se vocês não sabem, a regra é o seguinte: apenas o goleiro pode ser atendido dentro de campo. O jogo apenas para o goleiro ser atendido. Se um jogador é de linha cair, se machucar, ele vai se machucar, acontecer alguma coisa, um corte, alguma coisa, ele vai ser levado para fora, vai ser atendido de fora do campo. Ai, que não sei o que, eu não acho isso justo. Mano, vai reclamar com a FIFA, vai reclamar com o órgão lá responsável por fazer as regras, entendeu? A gente só tá seguindo elas, porra. Puta que pariu. Meu amigo, se isso fosse contra o Flamengo, além do deputado que já apareceu, até senador, ministro-geral do Exército. Foda-se, tá ligado? Interessante que fizeram isso com Wesley. Ele fez o gol contra e ninguém falou nada. Tá, eu tô por fora.
tudo concordo, mas antes o Gustavo Gomes teve o mesmo empurrão no Arrasca. Mas não foi na mesma jogada, gente. A gente não tá falando de... A gente não tá... Meu Deus do céu. Você tá entendendo, cara? Que os malucos tentam buscar uns argumentos que... Porra, tá ligado? A gente tá falando desse lance em específico. Deste lance específico. A gente não tá falando de nenhum outro lance. Ah, mas que... Pô, aí se resolve com o juiz. Se o juiz é uma merda, ele tem um critério burro pra caralho, um critério que, meu Deus do céu... Porra, mano, aí não é culpa minha, tá ligado? Aí não é culpa de ninguém, na realidade. Ó, choro é livre. Ó, choro é livre, mas em nenhum lugar no mundo seria pênalti. Apenas no Brasil e só por ser... Gente, esse é o nível, entendeu? Esse aí que eu queria mostrar. Esse é o nível de hipocrisia. Esse é o nível de alienação, de enviesamento das torcidas. Eles não têm nenhum tipo de possamos dizer, de se parar pra pensar, caralho, mano, o que eu tô falando aqui? É só um clubismo barato ou realmente eu tenho razão no que eu tô falando? Não. Só pelo meu time tá de um lado e o time adversário tá de outro, automaticamente eu sempre vou ficar do lado do meu time. Mesmo que o time faça a merda mais absurda do mundo, eu vou estar do meu time. Por exemplo, eu vejo muita gente usar contra o Flamengo a questão dos meninos do Ninho lá e tal, o que eu acho leviano, entendeu? De certa forma, tá ligado? Mas óbvio que tem aquelas questões de o Flamengo não querer pagar o justo, porque, pô, foram 10 meninos e tal, mas, tipo assim, cara, é isso, entendeu? Mano, você é louco, cara, não entra na minha cabeça, tá ligado? Não entra na minha cabeça, entendeu? E é isso, mano, vai ser sempre assim, eles sempre vão pegar pontos que aconteceram, coisas totalmente soltas, para tentar justificar esses erros. Eles nunca vão culpabilizar o árbitro, não vai ter uma coalizão. Enquanto não houver uma coalizão das torcidas para culpabilizar a real coisa ruim, o real defeito do campeonato, vai ser isso aí. Toda rodada vai ter esse tipo de merda. Toda rodada vai ter alguém sendo prejudicado, alguém sendo beneficiado. E novamente, não tem um clube preferido, não tem um clube que foi escolhido para ser campeão, seja ele Flamengo ou Palmeiras. É só a arbitragem sendo ruim, é só o quão escancarado e amador é a CBF, mesmo sendo a confederação da maior seleção do mundo, ainda é uma confederação lixo, uma confederação que ainda assim mantém profissionais que não são profissionais, mas pessoas que não têm profissionalização na própria área que elas foram contratadas, mesmo sendo um esporte bilionário, que arrecada bilhões de reais todos os anos, entendeu? E eu separei mais 2 tópicos aqui que eu vou passar bem rápido pro vídeo não ficar um absurdo de grande e já tá ficando escuro pra caralho. Aí, esse aqui foi uma coluna do jogo Kifuri. E eu só quero falar isso aqui porque provavelmente eu vou ter que pagar alguma coisa, mas vamos passar bem por cima aqui. Não acho que não vou ter acesso total. Empurrar pode, a arbitragem empurra o Flamengo à vitória. Esse aqui é do Juca Kfouri. Eu não, esse é eu lembro dele muito do ESPN. Eu não vou lembrar exatamente os programas, mas aí vocês me perdoem, entendeu? Beleza. Aqui ler resumo da notícia. Quem temia que a arbitragem fosse protagonista do superclássico entre Palmeiras e Flamengo tinha toda a razão. Ao jogar no Maracanã lotado como se estivesse em casa, o Palmeiras foi vítima de pênalti de Jorginho e Gustavo Gomes não assinalado pelo assoprador de apito e covardemente omitido pelo VAR logo no 3º minuto. Não sou eu que estou falando, é o Juca Kfouri. Se vocês forem fazer birra com alguém, Juca Kfouri, entendeu? E ele é um cara assim, um dinossauro absurdo da mídia esportiva brasileira, entendeu? Então, vão reclamar com o cara, tá ligado? Beleza. 6 minutos depois, o goleiro Rossi achou Pedro no meio de campo. O centroavante girou em cima de Fux e pôs Dom Arrascaeta na cara de Carlos Miguel, que nada pôde fazer na primeira bola chutada contra o seu gol com a camisa palmeirense. E é isso, gente, novamente, se vocês estão culpando o Carlos Miguel por essa derrota, gente, vão pro inferno, pelo amor de Deus.
Beleza. Incrivelmente, nem por isso o Palmeiras deixou seu predomínio, até empatar com o Vitor Roque aos 24 de cabeça, na segunda trave, em cruzamento perfeito de Kelvin. Beleza? Tá aí tudo bem. O Flamengo estava com 10 jogadores porque Léo Ortiz havia se machucado e Danilo ainda não tinha entrado para substituí-lo. Bobeado imperdoável, sabe-se lá de quem. Entendeu? Então é isso, eles querem empurrar que isso aí foi alguém tentando beneficiar o Palmeiras pro Palmeiras empatar. Gente, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é um erro da comissão técnica do Flamengo, do próprio Felipe Luiz, possivelmente, do que de fato até da arbitragem, entendeu? Porra, pelo amor de Deus. O empate equilibrou o clássico, tenso, porém de poucas emoções, até que aos 37 minutos, Fux pisou em Pedro na entrada da área e o pênalti foi marcado, não sem antes muita reclamação de possível falta do atacante no zagueiro, além de outra parecida no meio de campo de Danilo em empurrão de Vitor. Esses dois lances na origem da jogada, bem antes, na origem da jogada, vamos falar assim, o Danilo, vamos falar aqui de uma forma bem coesa, para não ter interpretações assim dúbias, né? O Danilo, em teoria, agarra, segura e impede que o Vitor Roque prossiga com a jogada, impede que o Vitor Roque ande, entendeu? Ele segura o Vitor Roque, ele agarra o Vitor Roque, impedindo que o Vitor Roque participe da jogada. Mas beleza. Havia um critério da arbitragem, não marcar empurrões, só que aos faltosos e os não, entendeu? Ou seja, o árbitro, ele não estava marcando faltas que eram claramente faltas, entendeu? Acontecia um empurrão deliberado, uma coisa crassa, uma coisa óbvia, ele não marcava de forma alguma, entendeu? Então essa é a reclamação, entendeu? Pelo menos a minha reclamação, eu sei que teve alguns pessoas de Palmeiras, fomos roubados, não acho que é por aí, entendeu? Muito longe disso. Ok. O VAR nem chamou e Jorginho pôs o Flamengo na frente outra vez, 2-1. Agora de outro goleiro. Beleza. Pobre estreante no lugar de Everton. 2 bolas no gol, 2 gols sem culpa alguma dele. Novamente. Pior, a terceira também. Aos 44, Pedro saiu na cara de Carlos Miguel depois de roubar a bola de Aníbal e receber de Dom 3-1. O placar não contava o que era o jogo, mas revelava a eficácia. É isso que eu tô falando, cara. Não que o Flamengo não merecesse estar vencendo ou ter vencido o jogo, mas se fosse um placar justo, pelo que o jogo foi, era no mínimo um empate. Mas, novamente, o Flamengo mereceu ter vencido, mas o justo do justo seria um empate, tá ligado? Por isso aqui, o placar não contava o que era o jogo. Novamente. É tipo como você pega aquele jogo entre Barcelona e Bayern de Munique na semifinal da Champions de 2015. Onde se você assistir o que foi o jogo, você vai pensar, porra, empate, entendeu? Mas o jogo terminou 3-0 pro Barcelona, porque simplesmente Lionel Messi, entendeu? E talvez sacrificasse Abel por ter optado por Fux em vez de Murilo, mas aí será coisa de engenheiro de obra pronta, porque Fux vinha muito bem. Exatamente, não tinha como saber que o Bruno Fux ia virar um entregador de iFood num dos jogos mais importantes do campeonato, entendeu? Se pá, o jogo mais importante do campeonato, um jogo de basicamente 6 pontos, entendeu? Então, porque o Bruno Fux vinha muito bem, é um das melhores contratações, porque ele não foi efetivado ainda, não foi comprado de fato. Então, não acho que isso aqui pelo menos eu espero que isso aqui vá definir na talvez possível contratação do Bruno Fux para a próxima temporada, a efetivação da compra do jogador, mas fica um agravante, entendeu? Foi um jogo horroroso do Bruno Fux, horroroso, independente se foi falta ou não naquele lance que o Pedro dá uma peitada nele, entendeu? Que muita gente falou que foi disputa de espaço e não teve um toque assim absurdo para que fosse marcado falta, mas beleza, tá ligado? O Palmeiras voltou para o segundo tempo, crente de que poderia repetir no Maracanã o que fez no Newton Santos. Noves fora este Flamengo não ser aquele Botafogo, ok. Com 15 minutos, Carrascal foi a primeira troca de Felipe Luiz no lugar de Samuelino. Plata foi a segunda no lugar de Dom Arrascaeta. E Saul foi a terceira no lugar de Pulgar, diante de quase 70 mil torcedores.
Alan e Emi Martinez aos 21 nos lugares de Maurício e Aníbal. O segundo tempo chegava à metade sob controle e Abel Ferreira tentava fato novo ao botar Sousa no lugar de Felipe Antos aos 26. O Flamengo empatava em pontos com o Palmeiras, embora com a vitória a menos. Impedir que os paulistas aumentassem para 6 pontos de diferença e com 3 vitórias a mais. Os palmeirenses pareciam desacostumados ao gramado natural, tantas vezes escorregavam na grama molhada. Isso aí é um fator, entendeu? A partir do momento que você está acostumado a praticar o esporte apenas em um tipo de gramado ou coisa do tipo, e você é exposto a outro totalmente diferente, você tem esse baque, tá ligado? Mas a gente não vai botar culpa no gramado aqui, pelo amor de Deus. Desistir é verbo que o Palmeiras não conjuga, mas resistir é verbo que o Flamengo sabe de cor. Entendeu? É aquele famoso, o Flamengo deu aquela cozida, porque, ele tava com o jogo ganho. Eles pensaram, tem um time totalmente capaz, tem um time do outro lado que tem Vitor Roque, que tem Flaco Lopes, que tem jogadores muito extra classe, entendeu? Pro futebol brasileiro, pelo menos. Então a gente não pode brincar com esse placar, né? Mas sendo um 3-1, o Palmeiras fazer 2 gols, ainda mais com a qualidade dos atacantes do Palmeiras, seria não fácil, mas era algo poderia ser provável, entendeu? Então é muito mais fácil você jogar na segurança de segurar aquele placar do que você inventar a moda e correr o risco de tomar 2 gols de forma repentina, assim, novamente, como fez o Botafogo lá em 2023, cara. Bruno Henrique com efeito suspensivo, depois de ser condenado... Esse aqui é foda, o Juca Kfouri, ele é sagaz, ele é perspicaz, porque o Bruno Henrique, ele tomou uma suspensão de, se não me engano, 12 jogos, foi. Só que magicamente o Flamengo consegue um efeito suspensivo e muita gente está dizendo que provavelmente ele vai cumprir essa suspensão por manipulação de resultados. Olha, manipulação de resultados, eu já vi jogador pegar 1 ano, 2 anos, até mais que isso, jogadores serem suspensos pelo resto da vida do esporte. Mas o Bruno Henrique pegou 12 jogos e até hoje não cumpriu um único jogo sequer. E esse aqui, a sagacidade do do Juca Kfouri. Bruno Henrique, com efeito suspensivo depois de ser condenado por manipulação, entrou aos 38 no lugar de Pedro. O nome do jogo: 1 gol, 1 pênalti sofrido e 1 passe para gol ovacionado. O Pedro gabaritou esse jogo, cara. Foi muito foda. Aos 40, Carlos Miguel saiu caçando borboleta, que quase fez o 4º gol. Beleza. Nos acréscimos, Gustavo Gomes ainda fez o 3-2 ao pegar rebote de Rossi em chute de Sousa. Faz 10 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã com 6 derrotas e 3 empates. Isso aí é no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Porque, cara, peraí. A final da Libertadores foi Montevidéu. Peraí. No Maracanã, é isso mesmo. Eu não lembro onde que foi a final da Supercopa, mas provavelmente isso aqui é no Campeonato Brasileiro ou no geral mesmo, mas é isso, tá ligado? Uma declaração que me deixou assim, no mínimo incomodado, é o Felipe Luiz falar que o Palmeiras é um time que não pode reclamar de erro de arbitragem, porque em teoria o Palmeiras vinha sendo muito beneficiado. Isso não é um bagulho de um profissional, assim como o Boto mesmo, assim como o Abel, assim como os assistentes do Abel. Isso não é coisa de um profissional do futebol, cara, falar, entendeu? Porque você cria alguns cenários, a torcida já é mente pequena, para não falar outra coisa, e você ainda, coloca mais lenha na fogueira. Isso aí não é saudável, isso aí não é um bagulho que se faça, mas mesmo assim eles continuam nesse discurso. Mas, gente, é basicamente isso. Não tem muito mais do que a gente falar. Perdemos. Ainda somos líderes, mas por questão de uma vitória. Vamos enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada. O que novamente vai ser um jogo difícil pra caralho. Talvez o Palmeiras perca esse jogo e o Flamengo vencendo o jogo dele contra o Fortaleza. O Flamengo pode vir a passar o Palmeiras. Obviamente que não é isso aí, a gente vai para o IC, ou talvez o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, vai jogar 2 vezes em uma semana, se não me engano, contra o Santos, entendeu? 2 vezes, vai jogar 2 vezes contra o Santos, entendeu? Então pode ser que essas eventuais
2 vitórias com o Santos, que talvez venham a acontecer, façam que o Palmeiras ou crie uma gordura, ou consiga uma maior vantagem, ou que faça o Palmeiras voltar à liderança novamente, vendo o cenário aí que talvez o Palmeiras venha a perder a provável, talvez, derrota do Palmeiras pro Cruzeiro, entendeu? Então a gente tem que ver essa parada aí. Mas é basicamente isso. Queria agradecer a todo mundo, seja lá quem estiver assistindo esse vídeo. Sem mais enrolação, é isso. Espero ver vocês daqui a 1 dia, 2 dias, sei lá quantos. Valeu e é nóis.